Então beleza, então beleza. Então eu já vou começar aqui. Peraí que o Skype ainda não foi, agora foi. Então, ok, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos ao Invitas Podcast. Meu nome é Lorenzo Franzato, hoje estamos aqui com o Dlaigelis. Dlaigelis, apresenta para o pessoal, falar quem que você é e o que que tu faz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dlaigelis Silva, sou ator, sou dublador, sou locutor. Já fiz alguns personagens aí, o Inosuke no Demon Slayer, o Overlord, o Aizu Gun, né, no Overlord. Fiz um Baku no Pantera Negra. E tem muitos outros personagens aí, o Tatsu no Goku Shufudo, o Bill Green nos Vizinhos Green. Recentemente saiu o Pinóquio, eu faço lá a Raposa, o João Honesto. E tem outros personagens aí, eu não vou conseguir lembrar de todos aqui agora. Pô, mano, que da hora, tu faz bastante personagem conhecido. Você faz muito personagem conhecido. Entre eles, qual que é o seu favorito? Assim, eu gosto de todos, na verdade. Quando eu vou fazer um trabalho, eu acho que cada um tem a sua característica de interpretação, tem as suas dificuldades de voz, de entonação. Dizer assim um favorito especificamente é difícil, porque cada um tem uma peculiaridade, né? Então, por exemplo, eu citei aí o Inosuke, é um personagem que fala com a voz rasgada, é engraçado, tem umas piadas legais, exige bastante da voz, assim, para saber colocar, para não acabar não machucando a voz. Mas também, por outro lado, eu gosto muito do personagem que eu faço lá no One Piece, que é o Helmepo, que também brinca com a voz, vai para uma região vocal que é diferente. O João Honesto que eu fiz agora no Pinóquio foi muito legal de fazer, porque eu tive a oportunidade de, além de interpretar e fazer várias nuances diferentes, cantar na produção. Então, assim, dizer um específico que eu mais gosto é difícil, porque foram vários. Por exemplo, o Umbaco, que foi um personagem assim que tem uma importância grande na série lá no Pantera Negra e também no Guerra Infinita, ele participa do combate. Por mais que seja uma região mais confortável para mim, né, na minha questão vocal, assim, é o jeito meu de falar ali, um pouco mais grave talvez, tem também a sua importância e a sua interpretação, que tem as nuances específicas Sim. dele, né? Então, eu acho que cada personagem tem uma característica que me agrada fazer, entendeu? É lógico que, assim, alguns personagens, por exemplo, os que são mais cômicos, eu acho que eu tenho talvez uma preferência, assim, pela comicidade. Mas eu acho legal também um personagem dramático, que você possa ir para um outro extremo, né? Fazer um personagem que está ali no desespero, ou às vezes é um desespero contido, é uma emoção contida que você tem que expressar na voz e também não pode ir muito para o exagero. Então eu acho muito legal, assim, brincar com essa questão de você ir para o extremo e ao mesmo tempo você também ter que saber lidar com o equilíbrio ali de não transparecer, não exagerar demais, entendeu? Eu acho que Uhum. cada personagem que eu faço tem uma característica, cada um tem a sua peculiaridade, então é difícil definir um assim que eu goste mais, entendeu? Pô, que da hora. E aliás, o Inosuke, ele fala muito gritando, né? Ele sempre tá Sim. gritando e coisa do tipo. Na dublagem, é que eu não assisti dublado, né? Uhum. Então, na dublagem, vocês fizeram a mesma coisa? Você teve que ficar falando gritando? Sim, exatamente. O máximo possível a gente tentou aproximar da voz do personagem original, né? No caso do Inosuke, até algumas pessoas no início estranharam. Não sei se foi por conta de não terem assistido o original mesmo, porque no original o Inosuke ele tem uma voz bem rasgada, né? Então não parece muito com um adolescente, que a princípio seria a idade dele de um adolescente, não parece um adolescente, né? Parece mais sei lá, um cara com problema de voz, né? Falando. Então, assim, no início, algumas pessoas estranharam, acharam que é isso? E botaram um fumante, ou sei lá, eu não lembro exatamente a expressão que foi, mas alguém que tem problema de voz, que tem a voz rouca, né? Geralmente a pessoa que é fumante tem a voz mais rouca, às vezes, né? Nem sempre. Eu não lembro se foi essa expressão que falaram. Mas o personagem mesmo, ele tem
característica no original e eu tentei o máximo possível chegar na voz dele, porque o objetivo da dublagem é a gente tentar fazer a adaptação, mas tentando manter o máximo possível de fidelidade em relação ao produto que foi gravado, né? O que acontece muitas vezes de adaptação, né? Por isso que é chamado versão brasileira, é assim, em alguns momentos, você pode adaptar algumas coisas para que funcione. Então, por exemplo, se o Inosuke ou qualquer outro personagem faz uma piada que é muito cultural, assim, uma coisa que é específica do Japão, por exemplo, ou tem algum outro personagem que tem uma piada específica dos Estados Unidos, se a gente traduz ela literalmente para cá, as pessoas não vão entender e não vai ter o efeito esperado que vai ter na cultura original, né? Então, por exemplo, se no Japão tem uma piada específica de lá, e no momento que o pessoal está assistindo lá o Demon Slayer, ou, sei lá, o Pantera Negra, ou Kimetsu no Yaiba. qualquer, independente do produto, as pessoas vão rir naquele momento, né? O público japonês escutou uma piada, vai rir naquele momento. Então, o objetivo é trazer a mesma emoção para o povo brasileiro. Então, vai fazer ter uma piada, tem que fazer uma adaptação para a nossa realidade que as pessoas vão entender. Então, mas a gente não pode mudar a obra. Então, por exemplo, o One Punch Man, eu faço o Puri Puri, o Pretty Pretty Prisoner lá, o Puri Puri, que é o prisioneiro. Em alguns momentos a gente fez umas adaptações de piada, de termos que são usados no Japão para a nossa realidade, porque senão as pessoas iam ver e não ia ter aquele efeito esperado de dar risada, porque o One Punch Man, assim como o One Piece, assim como o Kimetsu no Yaiba, eles têm uma comicidade, né? Agora, por exemplo, animes igual o Attack on Titan, pelo menos o meu personagem, que é o Reiner, ele não é muito cômico. Então, Sim. as adaptações, assim, elas talvez possam surgir adaptações, mas não são muitas adaptações, porque não tem uma necessidade, talvez, de adaptar para as pessoas entenderem um contexto específico. Porque o Attack on Titan, é uma coisa mais séria, é uma história que tem um enredo mais sério, assim, né? Menos cômico, não tão cômico. Pelo menos o meu personagem é isso. Alguns personagens, eles podem ter um pouco de comicidade, sim. Uhum. E também um personagem muito bom que não é que ao mesmo tempo ele é cômico, mas não é o cara lá da máfia, que eu esqueci o nome dele. O Tatsu. O, o Tatsu. O Tatsu imortal, né? É, Pô, incrível aquele personagem. ele não queira ser cômico, né? O objetivo do personagem é tentar não ser cômico, mas ele é cômico. Porque imagina um cara que foi da Yakuza, ele criou na cabeça dele que a missão dele vai ser dono de casa, né? E ele leva isso muito a sério. Então, assim, ele leva como se fosse uma missão de uma máfia japonesa mesmo. Então é muito louco porque ele fica ensinando lá o amigo dele a lavar a roupa direito, então não pode misturar roupa colorida com roupa branca, que é o que as nossas mães fazem, né? Geralmente é a mãe que fala, ensina para o filho o que pode ser feito, o que não pode ser feito, às vezes, em alguns casos, os pais também, mas ele leva isso de tal forma, ele não explica de uma forma gentil, né? Ele explica quase que matando o cara, né? Então tem essa comicidade por essa coisa extrema, né? O cara, ele é tão correto e tão disciplinado que ele chega a ser engraçado. Ah, mano, da hora. Cara, e eu acho da hora que o personagem mais recente que tu fez, né, foi em Pinóquio. E é um filme bem recente, um filme que saiu essa semana, se não me engano. Foi E isso. então, Foi dia e tu 8. fez. Ah, dia 8. Dia Ah, eu 8, ainda tenho que ver, mano. O pessoal tá gostando, o pessoal tá gostando. E daí você fez a raposa, né? Você fez aquela Isso, é raposinha o e coisa do João tipo. Honesto. Tinha até um meme aí que eu nem sabia desse meme. Tem uma cena lá que o Pinóquio tá passando, aí o João Honesto fala: Ah, um menino de pau. Aí, um menino de pau? Aí fizeram um meme lá. É lógico que a gente não pôde fazer isso, porque é um desenho de criança e tem uma ambiguidade aí, né? Mas foi feita uma adaptação que pode ser usada para qualquer faixa etária, né? Mas Sim. é esse personagem, o desenho clássico, eu não me lembro exatamente qual foi o dublador, mas a nova versão se manteve fiel em relação aos personagens, né? Cada personagem, e aí tem algumas falas que são parecidas.
foi feito algumas adaptações, como essa, por exemplo, que senão não ia ficar legal, né? Então, mas eu não comparei os diálogos da versão, acho que de 40, eu não lembro direito, eu posso estar falando coisa errada aqui, mas eu não comparei para saber exatamente. Mas como esse meme é um meme famoso e muita gente ficou falando sobre isso, eu fui ver o que era exatamente isso. E na produção agora, recente não foi falado dessa forma, não. Cara, e como que foi para você dublar Pinóquio? O Pinóquio é um desenho tão clássico, você sentiu uma responsabilidade grande por fazer um Sim, desenho que, pô, todo mundo viu. sim. Na verdade, qualquer produção que a gente faz, a gente tem uma preocupação muito grande, porque como antigamente, o que acontecia? As produções que vinham para o Brasil, elas já vinham na versão dublada, né? Geralmente era só na versão dublada e as pessoas não tinham acesso à produção original porque majoritariamente se consumia produto dublado. Então, os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, na época que eu assisti, não tinha versão legendado para você assistir. E eu também, na época, a internet não era tão assim difundida, a gente não tinha tanto recurso em relação a ter acesso às produções, então você consumia só o dublado. Então você não tinha essa possibilidade de comparar uma produção dublada com a produção original. Hoje em dia as pessoas geralmente assistem o original primeiro, né? Isso quando não acontece da produção ser lançada junto com o dublado. Então, a necessidade de ficar mais fiel ainda em relação ao original é maior porque as pessoas podem estranhar quando assistir o dublado, porque já assistiram o original. Então, assim, o objetivo nosso maior é ser fiel à produção original, mas fazer essa adaptação para as pessoas poderem sentir as mesmas emoções, né? Principalmente quando é piada. Piada é uma coisa bem complicada, porque assim, você não pode ir muito pro extremo, porque senão fica uma coisa over demais, né? E as pessoas tendem a não achar tão engraçado. E também não pode ser uma coisa muito literal, porque senão as pessoas não vão entender e não vão sentir graça nenhuma. Uhum. Você você estava ciente que provavelmente teria essa parada de comparação? Você estava ciente que teria essa comparação do desenho com o filme, sendo que são mídias totalmente diferentes, né? E Sim, até a dublagem muda. Então, você estava ciente que teria isso? na verdade, assim, algumas produções, o público, eles têm uma busca maior por essa questão do original, né? Uhum. Como essa produção do Pinóquio, a título de comparação que as pessoas podem fazer, geralmente é comparar o que foi dublado antes, né, em 1940. Na verdade, a produção, não lembro se é de 1940 e foi dublada depois, ou se é de 56. Me desculpe, mas eu não me lembro exatamente qual é o ano. Mas o que pode acontecer é uma comparação do que foi gravado antes com o que foi gravado agora. Mas a questão é, o público que assiste esse tipo de produção, pelo menos no meu entender, não é o tipo de público de anime. O pessoal de anime ou de anime, eles são muito fiéis em relação ao anime, que assim, eles consomem tanto que eles vão atrás do produto antes mesmo dele ser lançado, né? Então, se não foi dublado ainda, não quero saber, eu quero ver o original, depois eu assisto o dublado. Se vai ser lançado os dois ao mesmo tempo, eles assistem na preferência deles. Mas tem gente que fica esperando o anime ser dublado. Agora, numa produção tipo da Disney, as pessoas, pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, elas não vão buscar atrás primeiro. Ah, eu quero assistir primeiro o original para depois assistir o dublado. Então não tem muito essa comparação, não. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai gravar, até essa questão a gente chama de match de voice, né? Match voice. Busca-se um dublador que tenha o timbre próximo do original. Então, por exemplo, se o cara do original tivesse uma voz mais aguda do que a minha, possivelmente eu não ia ser chamado uma pessoa que tivesse uma voz mais leve. Então, é dessa forma que funciona. Cara, e me diz, quando você dublou lá o Tatsumi, né? Você recebeu muita mensagem da galera? O que, que a galera achou dessa dublagem? Porque a dublagem tá muito boa. Mano, a dublagem, parabéns, mano. A dublagem do Oh, Tatsumi obrigado, tá muito boa. obrigado. Eu recebi muita gente falando, até muita gente reclamando do fato de que esse anime ele não tem uma continuação, né? Assim, pelo menos as pessoas não, eu não tenho conhecimento disso, né?
de que ele vai ter uma continuação. E ele é muito, eu acho ele muito legal, assim, independente da dublagem, eu acho ele uma pegada interessante porque geralmente a gente vê anime com luta, eles seguem mais essa linha do combate, né? Pode ter uma comicidade e tal, mas sempre tem alguém para combater, né? E o Goku Shufudo, o Tatsu Imortal lá, ele é uma linha que para mim é diferente, assim, pode ser que tenha animes parecidos com ele, mas ele não tem essa coisa da disputa de combate, né? Tem a disputa do Tatsu que ele é louco, né? Ele acha que tudo é uma missão da máfia e que ele tem que combater uma coisa que, na verdade, outras pessoas, nós naturalmente não combateríamos, né? Que é fazer a comida, a apresentação melhor de comida, e no, no mercado comprar o pó branco lá, que é a farinha de trigo, esse tipo de coisa aí, eu acho engraçado essa loucura dele de ir para um extremo assim que não tem nada a ver. Pô, mano, que da hora, mano. E aliás, em One Punch Man, mano, o nível de dublagem de One Punch Man, velho, é muito bom. É nível Yu Yu Hakusho, tá ligado? O One Piece é a mesma coisa. O One Piece é a mesma coisa. E a gente tá vendo cada vez mais dublagens tendo essa adaptação pro português, né, mano? Tendo gírias e tudo mais. Aham, Então eu queria saber, pra One Punch Man, você teve muita liberdade criativa na hora da dublagem? Por conta que é um anime com muita gíria, né? É um aham, anime com muita gíria, muito português mesmo, aham. muito brasileiro. Tu teve muita liberdade? Na verdade, assim, nas produções em geral, né, principalmente anime, né, que é porque, assim, na verdade, isso depende de cliente para cliente. Tem Uhum. cliente que dá liberdade total para o diretor, para o dublador e até para o técnico que está fazendo a captação sugerir. Então, assim, geralmente é o diretor que define, né, que vai falar assim, não, vamos fazer isso ou não vamos fazer. Às vezes o diretor, dependendo da situação, dependendo do diretor, se ele tiver aberto a sugestões, ele recebe sugestões, né, do dublador e às vezes até de quem está captando. Porque, por exemplo, eu sou da década de 80, né? Eu sou de 84. Algumas coisas Uhum. que eu conheço, algumas gírias, são coisas que já tá ultrapassado já. E às vezes pode acontecer ou do diretor ser mais novo, ou do técnico ser mais novo que os dois, que o dublador e que o diretor. E às vezes ele sabe de coisas que pra gente, a gente já tá mais velho, a gente não conhece. Então, para o público que vai consumir esse produto, talvez ele esteja na faixa etária do povo que vai consumir, e aí ele vai poder sugerir uma coisa que vai encaixar melhor. No caso do One Punch Man, no caso do One Piece, no caso do Kimetsu no Yaiba, eu estou pensando aqui nesses três porque são os que são mais cômicos, assim, que tem essa questão da adaptação. A gente teve liberdade para poder sugerir, para poder colocar termos que não estavam no roteiro, porque o roteiro ele vem muito travado às vezes. Depende do tradutor também. Tem tradutores que já fazem uma adaptação ali e a gente usa a adaptação que ele fez. Alguns tradutores eles deixam o texto como está para o próprio diretor fazer a adaptação do jeito que ele quer, entendeu? Então, essa coisa do roteiro vir não adaptado, não é porque seja ruim, às vezes é porque o tradutor achou melhor deixar essa tarefa para o diretor adaptar do jeito dele, do gosto dele. E às vezes alguns tradutores sugerem lá umas adaptações que, beleza, vamos deixar desse jeito mesmo que já está legal, já está bem adaptado. Ah, Então é isso. da hora, mano. E o Puri Puri, ele é um personagem muito da hora. Ele é um dos melhores, tá ligado? Ele é engraçado, ele é da hora, tá junto com o Saitama o tempo inteiro. E ele é divertido, sabe? Ele é divertido e ele é bem exagerado. Ele é bem exagerado. Você não tá muito acostumado a fazer personagem exagerado, tá ligado? Ou tá? Tipo, a gente sabe que o personagem lá, o Inozuki, ele é exagerado. Aham. A gente sabe disso, mas eu acho que depois dele tu não vê mais nenhum exagerado, né? Olha, depende. Por exemplo, eu citei os Vizinhos Green aí, que é um desenho da Disney também. E aí tem um Uhum. personagem chamado Bill lá. O Bill é engraçado, assim, porque ele é um cara muito correto, muito discreto também, mas ele dá umas piradas de vez em quando. Um dia, quando você tiver a oportunidade de ver, você vai ver que, assim, ele chega a ser meio que um psicopata, às vezes, de vez em quando. Porque quando chega num nível extremo dele, assim,
vou fazer um resumo breve, né? Ele tem dois filhos, ele vem do interior. O personagem principal, os dois principais, né? É o Cricket e a Tilly, que são os filhos dele. Só que eles são muito loucos, assim, os filhos dele, né? Até é um desenho, assim, que eu acho que ele chega mais para ser um desenho para adolescente, adulto, do que para criança. É lógico que no final tem sempre uma lição ali e tal, mas assim, é divertido de assistir. Até adultos assistem esse desenho porque é engraçado. E aí chega um determinado momento em que eles fazem tanta bagunça assim. A Tilly é mais quietinha, o Cricket é mais piradaço. Mas quando chega no limite assim de paciência do Bill, que é bem tranquilo, ele pira completamente. Então, assim, chega assim no nível de loucura assim do Inosuke de gritar e tal, não com aquela voz rasgada, mas eu tenho que fazer uma projeção de grito, de desespero para pegar realmente o que está no original ali, que ele pira bastante. Eu já fiz bastante personagens assim muito loucos. Já aconteceu até de ter uma sequência que eu até falei, caramba, será que o pessoal tá achando que eu sou psicopata ou pirado da cabeça mesmo? Porque assim, no mesmo dia, um diretor brincou assim, você vai fazer o psicopata porque você dá certo como psicopata. Aí num outro estúdio, que não tinha nada a ver com aquele estúdio que eu gravei, com uma produção que não tinha nada a ver, um diretor que possivelmente nem tinha conversado com o primeiro diretor, falou assim: botei você aí para fazer um sequestrador e um psicopata aí, porque eu sei que você vai fazer bem psicopata. Então, isso aí depende da produção que está sendo feita e depende também, como eu te disse, né, do timbre de voz daquele personagem. Por exemplo, quando eu fiz o Inosuke, ele tem a voz grave, mas ele chega no agudo às vezes, né? Tem outros personagens que chegam no agudo maior ainda, assim. Eu tenho que fazer uma voz mais aguda ainda. E quanto mais a gente vai trabalhando, mais as pessoas vão vendo a nossa variedade de vocal, né? O quanto de extensão que a gente tem vocal. E aí começa a experimentar a gente em outros tipos de personagens que a gente não fazia antes. Então, por exemplo, minha voz é grave. No início, assim, da minha carreira, geralmente o pessoal botava para fazer voz grave. Então, por exemplo, eu fiz lá no Injustice 2 o Atrocitus. E no League of Legends eu fiz o Mordekaiser na versão de 2019. Então é tudo voz grave. Então o Mordekaiser fala tudo assim. E o Atrocitus fala: Você traiu os Lanternas Vermelhos. Então, assim, eu ia muito para esse caminho, né, de voz grave, porque eu ainda não tinha feito nenhum personagem com voz mais leve ou mais pro agudo, seja caricato ou não caricato, né? E aí depois, ao fazer esses personagens que são principalmente os caricatos, né? Porque dependendo da produção, se for uma produção que não dá para fazer um personagem caricato, eu não tenho como ir muito pro leve, porque senão fica caricato. Então tem que ter uma dosagem ali para saber até que nível eu posso ir de extensão vocal para não ficar caricato. O caricato já me permite enlouquecer, assim, eu posso ir pro agudo o quanto que eu conseguir. Então, depois que esses personagens foram sendo feitos e as pessoas começaram a ver e isso ser divulgado, então abriu um leque maior para mim de personagens, de possibilidades que antes eu não fazia. Porque as pessoas foram vendo, ele dá conta, ele segura, entendeu? Que da hora, mano. E, É, cara, você testando essas vozes e coisas do tipo, né? Você vai desde o fino você vai desde o agudo até o grosso e coisas do tipo. Então, você já chegou a rasgar a voz? Ou não? o, o Inosuke, por exemplo, ele é um personagem que exige muito, assim, exige muito e já teve situações assim de eu gravar, sei lá, 4 horas, 4 horas seguidas, e assim, eu saí destruído assim da escala, porque todas as falas dele eram gritadas mesmo. Só que assim, antes de fazer a escala, eu sempre faço uma preparação vocal para a corda vocal ficar preparada para as porradas assim que eu vou ter que dar. E é lógico, assim, a gente vai aprendendo. Eu tenho que ir numa fono para aprender como gritar sem ficar falso, mas também sem destruir a voz, né? Então, assim, eu utilizo o que eu aprendi das consultas que eu fiz, né? Então, eu consigo utilizar a voz
fazendo o Inosuke e gravar outra coisa depois. Existe também uma técnica que geralmente esses cantores de heavy metal, que é colocar drive na voz, né? Existe até aula específica para isso, para você saber utilizar a voz fazendo drive, né? Para que você consiga transmitir aquela sonoridade, mas sem machucar a voz. Então, essas coisas assim, eu utilizo por conta de ter que fazer outras coisas durante o dia. Porque assim, a gente não grava, por exemplo, vou gravar sei lá, o Attack on Titan. Naquele dia, eu não vou gravar só o Rainer. Eu vou gravar também talvez o Overlord, talvez eu vou gravar uma novela turca, talvez eu vou gravar um filme indiano, vou gravar uma série. Então, você não pode explodir, fazer uma interpretação que vai destruir a sua voz e no final do dia você nem vai conseguir chegar porque sua voz já era. Porque tem muitos trabalhos assim totalmente diferentes no mesmo dia. Game, às vezes tem que fazer no mesmo dia, principalmente game. Game é um tipo de trabalho que exige muito de esforço vocal, porque geralmente game vai ter alguma ação. E geralmente a ação pode ter uma ação leve ali, uma conversa e tal, mas uma hora vai ter algum grito, alguma hora vai ter o cara jogando a magia, jogando uma granada, tomando tiro. Então, existe um esforço vocal em relação à gravação de game por conta da característica do game, né? O game é uma coisa que o objetivo dele é gerar aquela emoção e tal, e você tá o tempo todo envolvido naquele game. Então, a maioria dos games vai ter grito. Seja de luta, seja aventura, seja de competição, de carro, Então não tem o que fazer. Então você tem que estar preparado vocalmente para você poder fazer o resto dos trabalhos ao longo do dia. Então, Uhum. só para complementar, o Inosuke, ele exige bastante, mas se eu não preparasse, se eu não soubesse como ele era, se eu tivesse que fazer assim na hora, se ninguém me avisasse que é ele, aí possivelmente eu poderia causar um dano na minha corda vocal, porque para fazer ele, eu vou numa região vocal que não é uma região vocal que eu utilizo normalmente. Uhum. E aí ela pode machucar a corda vocal, dependendo aí. Deve ser complicado, mano. Deve ter sido complicado na primeira vez que tu fez ele. Cara, aliás, você me falou lá, né, que você estava voltando do trabalho presencial. Então eu queria saber, o trabalho presencial já voltou para todo mundo? E qual que foi a diferença do trabalho presencial pré e pós-pandemia? O que a pandemia afetou no trabalho presencial? Bom, no início, né, da pandemia, foi proibido todo mundo de trabalhar presencial, então a gente teve que se adaptar, porque foi uma realidade completamente nova, né? Essa Uhum, questão de gravar remoto, isso não existia. Então, a minha sorte, que antes da pandemia eu já tinha os equipamentos, porque além de trabalhar com dublagem e também como ator, né, eu trabalhava com locução. Então, assim, eu uhum, já tinha os equipamentos para poder gravar a locução, então, para mim, eu não tive a correria de ter que correr atrás de interface, de microfone, de equipamentos para poder adaptar e fazer a gravação. Mas para alguns colegas foi um pouco complicado porque algumas pessoas não trabalhavam com isso, então tiveram que correr atrás de equipamento. E aí depois, à medida que foi ficando um pouco mais, não é maleável, mas foi voltando às atividades presenciais, aí as gravações começaram a ficar mistas, né? Algumas pessoas estavam gravando presencial, para alguns produtos o cliente exigia que todo mundo estivesse presencial. Então, por exemplo, algumas pessoas que não queriam ainda sair de casa porque se sentia vulnerável para poder sair de casa, então elas deixavam de gravar algumas produções porque o cliente exigia que algumas fossem presenciais, principalmente cinema. Porque o que que acontece? Quando você grava remoto, pelo menos assim, o conhecimento que eu tenho e que eu já ouvi falar é que cada pessoa tem um microfone, cada pessoa tem uma acústica, um tratamento acústico dentro do seu estúdio. Então, o que pode acontecer é que o técnico que faz a mixagem, ou ele vai ter um pouco mais de trabalho, ou pode ser que não se chegue a um nível de igualdade entre todas as gravações, né? E aí,
quando tem gravação de cinema, por ser cinema, porque quando você vai no cinema, você tem um nível de qualidade de áudio muito maior, né? Então, se você faz uma gravação remota de cinema, a chance de você perceber diferença de uma gravação para outra é muito grande, né? Então, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho, os clientes estavam exigindo, pelo menos para cinema, que a produção fosse gravada 100% presencialmente. Mas algumas outras produções estavam sendo presenciais também, tipo game, dependendo do game. Isso depende do cliente, na verdade. O cliente é que vai falar, tudo bem, pode ser presencial, ó, pode ser remoto, tudo bem se for misto, remoto e presencial, ou só presencial. Agora, você perguntou para mim o que mudou, né, do presencial antes da pandemia e do presencial depois da pandemia, né? Bom, pelo menos para mim, eu sinto que parece que ficou um pouco mais fácil de fazer as gravações presenciais, porque na gravação remota existem alguns outros fatores assim que são diferentes da gravação presencial. Primeiro que você muitas vezes lida com um problema de transmissão de áudio para vídeo. Então, por exemplo, já aconteceu de gravar em alguns estúdios, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que a distância é muito grande, né? Então, a defasagem de áudio e vídeo vai ser maior. Então, é muito louco, porque assim, eu- o nosso cérebro está acostumado a ver o áudio e o vídeo em sincronismo, né? E Sim. quando você grava para um local que está muito longe, às vezes o áudio vem antes do vídeo. Nossa, que Dependendo da estranho. conexão da internet. Dependendo da conexão da internet. Porque por conta da distância e por conta da limitação da velocidade, né? Porque, por exemplo, para nós, que somos pessoas físicas, é liberado até uma certa quantidade de velocidade máxima. Se você é uma pessoa jurídica, você tem mais velocidade. Então acontecia muitas vezes de tipo assim, você ter que ir só pelo áudio, escutando ali a voz do personagem e não se preocupar com a imagem. Porque para eles, quando chega lá na captação, o áudio vai vir atrasado de qualquer forma. E aí eles fazem um encaixe e falam, olha, deu certo, ou não deu certo porque ficou curto, ou passou da boca do personagem. E aí quando você vai para o presencial e não tem essas diferenciações assim de áudio e vídeo, aí fica muito mais fácil. Porque você treinou o seu cérebro a fazer no áudio, né? Muitas vezes no áudio. Não que toda gravação acontece isso, né? Não é sempre não, mas às vezes acontece de ter uma falha ali na velocidade de internet, porque a internet é muito variável, né? Por exemplo, se no momento agora que a gente está conversando aqui, geralmente esse horário aí o pessoal talvez não está utilizando muito, mas assim, às 19, 18 horas, muita gente está chegando em casa e quer usar a internet. Então, a qualidade do serviço pode dar uma variada porque é todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, acontecia, principalmente nesse horário, esse problema de ter esse atraso da imagem para o áudio. Mas, por exemplo, às vezes num outro horário, no mesmo estúdio, não dava problema. Então, e outra coisa em relação à gravação remota é que, assim, na gravação presencial a gente utilizava roteiro de papel, né? E o roteiro de papel, não tem como você ficar trocando de página enquanto você está gravando, porque faz barulho. Já no roteiro digital, quando você está fazendo remoto, eu pelo menos não imprimo o roteiro. Então, com a seta aqui do teclado ou do mouse, né, eu consigo ir rolando sem fazer barulho. Então, eu conseguia gravar mais páginas, dependendo assim da dificuldade, da minha memória também, né, para gravar as inflexões e intenções em cada cena. Então, a gente consegue, dependendo da situação, gravar mais coisas. E aí, quando você vai para o presencial, não tem como fazer isso, né? Porque se você pega uma página, você pode até pegar umas, sei lá, depende, tem dublador que consegue, sei lá, mais do que 3 páginas aí. Eu, no máximo, 3. Uma na mão direita, uma na mão esquerda e aí uma no meio. Mas não que eu faça isso sempre. Porque o problema de você gravar muitas páginas de uma vez é que você pode não se lembrar o que o personagem fez na cena. Então, se a cena é fácil, dá para guardar. Agora, se a cena é difícil, é melhor você ir ali dependendo fala por fala, para você pegar certinho o que o personagem está fazendo. Você falou que os estúdios podem decidir, né, entre home office ou presencial e coisa do tipo. Não seria muito mais vantajoso para os estúdios pegarem
o presencial do que home office, já que no presencial ele já tem, né, um microfone tipo, profissional lá, né? E às vezes o pessoal em casa pode não ter. E daí fica mais difícil para o mixador. Ou Olha, não. então, isso eu não sei te dizer, porque assim, cada estúdio tem a Política. sua política e a sua preferência. Alguns Uhum. talvez tenham essa questão da mixagem, né? Querem que que não dê trabalho para mixagem, mas o estúdio remoto, pelo menos isso é uma opinião minha, não tenho certeza. Não, Mas claro. assim, na minha visão, você talvez abra mais possibilidades de gravação com o estúdio remoto, porque o diretor e o dublador, até o técnico, dependendo da situação, se eles gravam de casa, você concorda comigo que é um estúdio a mais que não existe naquele estúdio presencial? Sim, concordo. Então, assim, dependendo do que é uma balança, né? Às vezes o estúdio pode prezar, o estúdio pode preferir ter uma velocidade de mixagem maior e deixar todo mundo equalizado ali, vai ser mais rápido, então se for no presencial para ele, ou ele pode achar que eu prefiro ter mais frentes de trabalho para gravação, porque eu estou com muito produto aqui. E se eu utilizar só os meus estúdios presenciais, eu não consigo terminar no prazo que eu preciso. Então, por exemplo, digamos que um estúdio tem 10 estúdios lá para gravar. Só que chegou várias produções e ele precisa de 15 estúdios. No remoto, ele consegue abrir pelo menos 5 frentes que não estão lá naquele estúdio para gravar, porque assim, o que o estúdio precisa, pelo menos, mais uma vez, no meu entendimento, é da cabine ou do estúdio de gravação do dublador. Porque o diretor ele não vai precisar de acústica. O técnico não vai precisar de acústica, ele vai captar a acústica de quem está gravando. Quem precisa ter uma estrutura para poder gravar é o dublador, que vai gravar, né? Então, assim, se o técnico e o diretor estiverem em casa e o dublador tiver a possibilidade de gravar no estúdio dele, é mais um estúdio que está disponível para aquele estúdio que está gravando remoto, entendeu? Então, Uhum. mas isso depende do dono do estúdio. O dono do estúdio é que vai definir o que é mais vantajoso para ele. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte porque é uma coisa mais. Não é confidencial, mas assim, é uma área que eu não tenho muito conhecimento e também geralmente nem pergunto sobre isso, mas analisando por fora é o entendimento que eu tenho, entendeu? Ah, de boa, mano, de boa. Eu acho que esse é o entendimento, eu acho que é isso mesmo, na verdade. Eu acredito que seja isso mesmo. Cara, e aliás, eu sou muito fã, né, do Lanterna Verde, então eu vou te perguntar do Atrocitus. Tu já conhecia o Atrocitus antes? Injustice? Cara, Injustice tem muita fala, tem muita, mas muita fala. Então, quanto tempo normalmente demorou pra fazer, pra falar tudo que precisava do Atrocitus? Por conta que tem fala pra tudo, né, pra todos os personagens. É, olha, eu vou chutar porque eu não sei exatamente. Como são muitos personagens, a gente não pega tipo um dia inteiro e fica gravando. Então, por exemplo, Uhum. num dia eu fiz, digamos, 2 horas, no outro dia eu fiz mais 4 horas, no outro dia eu fiz mais 3 horas. E o problema não, a questão do game é que assim, tem muitas falas adicionais depois que você já gravou as principais. Porque Uhum. o game, pelo menos na maioria das vezes, o desenvolvimento do game acontece junto com a localização do game, que é a dublagem, na verdade. Então, pode acontecer do cara que está desenvolvendo o game e falar: ah, eu vou colocar mais cenas adicionais entre esse personagem e outro. Vou criar uma nova fase aqui, porque essa precisa complementar uma história, ou eu preciso colocar um personagem novo. Por exemplo, no Injustice, entraram novos personagens, novas, como é que chama? DLC? Não lembro É, direito. DLC. DLC. É. Tipo, entrou Quem que entrou? Acho que O John Stewart, isso, entrou ele, o entrou Spawn, o Exterminador do Futuro lá, o Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, eu sim. acho que ele entrou. Então, por exemplo, inicialmente não existia ele no game, ele entrou depois. Mas isso acontece Uhum. com falas também. Então, por exemplo, o que que aconteceu? Quando ele entrou, eu tive que gravar falas com ele. Como não existia ele antes,
Ó, eu não sei se eu tô enganado, porque agora eu posso estar confundindo também o Mortal Kombat, o Não, 11. não, Não tenho sim. certeza se ele entra no Injustice ou se ele entra no Mortal Kombat, mas independente disso, tanto nos dois games que são de luta, quando entra um personagem novo, eu tenho que gravar novas falas de interação com aquele personagem que entrou. Uhum. Então, eu não tenho de cabeça exatamente quanto tempo que eu gastei por conta dessas novas falas que entram quando um personagem novo entra. E quando eu Uhum. gravei, nossa, acho que já deve ter uns 3 ou 4 anos que eu gravei. Eu acho que o Injustice 2 foi antes do Mortal Kombat 11. Eu faço o Aaron Black nele. Então, assim, eu não vou lembrar exatamente assim quanto tempo que eu gastei. Ah, tranquilo. Na verdade, eu acho que a gente está confundindo mesmo. Acho que não. Acho que o Exterminador do Futuro foi Mortal Kombat. Ah, Injustice foi as Tartarugas Ninjas. então pode ser. Pode É, ser. sim, É que eu sim, sim. realmente não lembro mesmo, assim. Não é nem Ah, porque eu não joguei. Eu cheguei a jogar, só que assim, como eu te falei, todo dia é uma produção nova, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu gravei alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que eu gravei, porque o dia vai eu, passando, é muita coisa para gravar e outras coisas para resolver, então a gente acaba não ah, lembrando. de boa, de boa. É que assim mesmo, o Mortal Kombat, ele traz muito personagem. Teve o Rambo, Exterminador do Futuro, o Robocop, Então né? foi Tudo junto, exatamente. né? Exatamente. E no Injustice foi o Hellboy, Aham, alguém que eu não me lembro, e as Tartarugas Ninjas. É esse aham. que foi. Então, Então tá, então foi isso. cara, e me diz, e Attack on Titan, mano? Acho que, pô, é o Reiner, esse personagem assim que a galera ama, por conta que é um ótimo personagem. Então, como que foi dublar? Como que foi dublar Attack on Titan? Você já conhecia o anime antes? Não, não conhecia. Geralmente, assim, pelo menos assim, eu não tenho esse costume, né? O que que acontece? Quando vem a produção, geralmente a gente não faz ideia do que é. Porque quando passam a escala, às vezes, tipo, por questão de confidencialidade, às vezes nem é confidencialidade, mas assim, a gente vai pra levar tiro a queima-roupa mesmo, muitas vezes. E até tem uma outra coisa também que é importante, que eu não tenho essa prática de assistir a produção antes, porque é interessante eu ter os mesmos sentimentos que o personagem. Como a gente grava somente as cenas do personagem, a gente não assiste tudo, todo, por exemplo, tem o episódio 3 do Attack on Titan. O Reiner vai aparecer, digamos, no time code ali, o tempo do filme 1 minuto e 26. Vai aparecer, vai falar só uma fala ali naquele momento. Eu não assisto o episódio todo junto com o diretor para entender a história, eu só vejo aquela parte do personagem. Então o que que acontece? Quando eu vou gravar, por um lado é interessante eu não assistir antes, se tiver, mesmo que esteja disponível, porque senão eu vou saber de coisas antes do personagem, e isso pode influenciar na minha interpretação, entendeu? Então, por exemplo, se eu Sim. souber que se eu soubesse quando eu gravei, vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu, tudo bem? Ou Não, de melhor não. boa. Então, por exemplo, se eu soubesse que o Reiner ia virar um titã, eu não teria talvez interpretado tão, sei lá, próximo do que ele fez. Pode ser que isso não influenciasse, eu conseguisse interpretar. Mas quando você já sabe previamente o que vai acontecer, você pode até talvez tomar um cuidado a mais. Por exemplo, quando eu fiz o Titã, eu fazia a voz rasgada também, né? Aquela voz assim mais gutural. Se eu soubesse que ele ia virar Titã, talvez eu, sei lá, ia segurar um pouco a voz para poder tomar cuidado na hora de fazer o Titã. Então, assim, eu não assisti antes. E foi legal, assim, porque o legal de gravar, o legal da dublagem, você não assistir tudo, é porque quando você grava assim partes, né, você não consegue assistir tudo, então você não consegue entender a história. Então isso te faz querer assistir a história para poder entender. Então é legal assim, porque eu tenho a possibilidade depois de ver como é que foi, como é que ficou o meu trabalho, e tem a possibilidade de entender o que que aconteceu, né? Porque muitas vezes a gente fala uma fala ali, às vezes o diretor fala, não, essa inflexão tá errada, a inflexão correta é essa. O jeito da pergunta é diferente. Aí você fala, mas caramba, não faz sentido perguntar desse jeito. E aí, quando você assiste, você entende que realmente faz sentido, porque tem uma outra informação antes que você não viu na hora que você gravou. E, Uhum. e o louco do Rainer, e você mencionou uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas gostam dele,
mesmo ele sendo um vilão, né? Ele é tipo um, sei lá, um anti-herói ali. Uhum. Então, eu acho engraçado isso, assim, é legal, porque mesmo ele sendo, de certa forma, um anti-herói, eu acho que é isso, né? Seria um anti-herói mesmo. Ele é cativante, assim, as pessoas gostam dele. Então, eu acho legal isso aí. E ele é um ótimo personagem, sabe? Ele é um ótimo personagem, ele é muito Aham. legal. Aliás, mano, como que foi a repercussão da sua dublagem em Attack on Titan? Como que a galera reagiu? E você vai muito para evento também, fazer a voz do Rainer, coisa do tipo? Pro Rainer é engraçado, porque assim, são vários personagens, eu ainda não fui chamado especificamente para falar sobre o Rainer em evento. Eu já fui Uhum. chamado para, por exemplo, falar do Puripuri, é, o Inosuke tem até um evento que vai acontecer em outubro, lá em Fortaleza, que é para falar sobre o Kimetsu no Yaiba. Agora, sobre o Attack on Titan, não chegou a ter um evento presencial, porque na verdade, quando aconteceu o lançamento, né, das primeiras três temporadas, das primeiras três, estava na situação de pandemia, então não estava acontecendo evento. Então, assim, o evento que aconteceu foi live. Pelo menos assim, que eu tenho conhecimento, né? De evento que foi presencial naquela época, eu não me lembro de ter. Então aconteceu live, eu participei de live com o pessoal que fez e aí falei sobre ele. Mas evento em que eu fui num local assim presencialmente, que tinha lá o pessoal que é fã, não aconteceu. Agora, em relação à Repercussão. repercussão, crítica e tal, o Attack on Titan, por exemplo, eu não tive problema de aceitação quanto eu tive no game lá, o League of Legends. Por quê? Uhum. Porque como eu fui o primeiro a fazer o personagem, e como, tipo, a voz é próxima ali da voz do personagem, pelo menos eu não vi nenhuma crítica negativa em relação a eu ter feito ele. Agora, por exemplo, no League of Legends, como o Mordekaiser, que é o personagem que eu faço, ele sofreu um rework, ele foi, tipo, redesenhado, e antes dele tinha uma versão diferente dele, e era gravado por um dublador do Rio, que é o Santa Cruz, que fazia o ele fez lá no Transformers, ele fez não vou lembrar. É o José Santa Cruz. Ele fazia o Optimus Prime. Acho que é isso. O Optimus Prime não é o Briggs? Então eu tô confundindo. Não, então deixa, eu vou até consultar aqui. Vou até consultar Não, aqui porque tranquilo, pô, tranquilo. para eu não falar Acho que, bobagem. acho que ele fez o Megatron, É o talvez. Megatron, isso mesmo. Isso Ah, mesmo. sim. Nossa, me desculpa, a memória minha é Não, completamente. tranquilo, tranquilo. Era ele que fazia. E aí, quando eu fiz o rework dele, do personagem, que é totalmente diferente, e o cliente pediu uma voz que fosse de uma pessoa mais jovem, e eu não lembro exatamente, parece que na época ele não estava muito bem assim de saúde, não sei se ele estava gravando ainda, então me Uhum. chamaram para fazer, e aí eu cheguei a ver alguns comentários, tipo, nas primeiras falas do Mordekaiser, e muita gente achou ruim a troca da voz. Mas é porque, na visão do cliente, também, assim, visualmente falando, era um personagem diferente. Então, mas teve reclamação porque as pessoas estavam acostumadas com a voz dele. Então, no caso do Uhum. Rainer, eu não senti isso, porque talvez, como era a primeira versão, não tinha uma outra pessoa fazendo antes. Então, foi uma aceitação um pouco melhor. Sim, sim. E eu acho que até dá pra entender, né, mano? Acho que dá pra entender Sim, o que a galera tava pensando. Então, acho que as críticas não foram direcionadas a você, né? Foram mais direcionadas a essa troca mesmo, que faz sentido, pô. algumas pessoas eu acho que elas confundem, né? Ela acha Não, que claro. a culpa é do dublador que tomou o trabalho do outro. Mas nesse caso pelo menos, assim, não é que eu cheguei, tomei e falei, agora eu vou fazer e nem não quero saber se foi outro que fez antes. Na verdade, isso foi uma exigência do cliente que fosse uma voz diferente e uma voz adaptada para aquele personagem que seria um personagem novo. É o mesmo nome, talvez a mesma característica ali de armadura e tal, mas ele é outro. Foi redesenhado. Uhum. Cara, como que tu entrou na dublagem? Nossa, isso é muito louco. Eu vou te falar que, assim, não sei se você acredita em Deus e tal, mas eu acredito e eu acho que foi uma coisa muito, assim, coordenada por ele. Porque, assim,
começar bem do início. Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, meus irmãos, a gente não, né? Mas partiu deles, na verdade. Eles gostavam de ficar brincando de gravação em fita cassete de histórias macabras, histórias de zoeira, assim. Na época eles deviam ter 9, 10 anos. E aí, primeira vez que eu tive contato com gravação, com essas coisas, foi nessa época. Porque eles faziam umas coisas muito engraçadas, assim, de criança, mas uma pegada mais macabra, assim, é como se fosse sei lá, história de palhaço assassino, alguma coisa assim. E eles inventavam e ficavam improvisando e trocando de voz, fazendo voz diferente, e eu achava isso legal e eu comecei a participar disso também. Eu tinha uns 5 anos de idade. Não tinha noção nenhuma, mas eu falava assim mais ou menos direito e ia mais ou menos, brincava, fazia, tentando mudar a voz também, fazendo igual a eles, né? Aí beleza, fui crescendo, eu sou o quarto filho de uma família que tem 4 homens, né? Então, os meus 3 primeiros irmãos são mais velhos que eu, e tem uma diferença um pouco grande, assim. Eu sou 5 anos mais novo que o terceiro. Então, sou 5 anos mais novo que o terceiro, 6 anos mais novo que o segundo, 7 anos mais novo, 7, 8 anos mais novo que o primeiro. E o meu pai, ele foi bombeiro militar, e ele queria que um dos filhos fosse militar. E, assim, preferencialmente fosse militar das Forças Armadas. Com 5 anos de idade, 6 anos de idade, também nessa época que eu brincava de fazer gravação, o meu pai gostava muito de assistir filme de guerra e às vezes ele botava a gente para assistir filme com ele. Então eu comecei a ver filme de guerra quando era novo. E aí eu fui crescendo assim, e ele sempre falando que queria que um dos filhos fosse, não sei o quê, falava com a gente. Seria para ele um motivo de orgulho, né? Era o sonho dele. E eu fui crescendo com aquilo e eu fui meio que sendo moldado para fazer prova para entrar para as Forças Armadas. Não necessariamente ser convocado e ir para o serviço militar obrigatório. A intenção mesmo era estudar e fazer concurso para até ir para uma patente mais alta e tal. E aí, com 13 anos, eu comecei a estudar para fazer prova para cadete da aeronáutica. Você entra com, na época era 14, final do 14. Você entrava no ensino médio. Então, final de 14 anos, você entrava para estudar o segundo grau lá dentro, tendo a possibilidade de fazer um novo concurso para ser ou piloto ou da área de administração, que é chamada de intendente, ou infantaria. E eu fui para a área da aeronáutica porque eu achava muito legal essa coisa do espaço, de voar e tal. Quando eu era mais novo, eu gostava muito dessa coisa de astronomia, de planetas e tal. Sempre gostei muito do espaço, né? Meu irmão, segundo irmão, ele era fã de um músico chamado Jean-Michel Jarre e as músicas dele eram uma coisa bem espacial, assim, era legal. A gente até brincava que a gente não era desse planeta e tal. Então, assim, a intenção de entrar para a aeronáutica era por causa de ser uma coisa que poderia me dar uma chance, talvez, quem sabe, de um dia para o espaço. Eu achava, tinha isso na cabeça, né? É uma percepção errada, mas era uma percepção de quando eu era mais novo, né? Não tinha noção do que poderia ser feito. E eu achava que dava para entrar como piloto. Só que o que aconteceu? Eu passei na prova, quando eu tinha. Eu não lembro se eu estava com 15. Então, assim, eu ia talvez ter que voltar o ano, né? Só que eu tinha um problema na vista, mínimo, mas eu tinha um problema de miopia, e você não pode ter miopia quando você entra. Aí acabou que eu não passei. Aí eu fiz curso técnico em eletrônica para poder fazer a prova para sargento da aeronáutica. Aí nisso eu me formei, fiz a prova para sargento, só que na época que eu passei, eu não tive tempo de fazer o estágio obrigatório para poder receber o diploma. Eu recebi o certificado, mas não recebi o diploma porque tinha as horas de estágio obrigatórias. E eu já tinha começado a fazer engenharia elétrica, que não tem nada a ver com teatro. Só que com 16 anos, isso aí até antes de fazer a engenharia elétrica, com 16 não, com 11 anos de idade, eu esqueci de comentar esse assunto, eu entrei num teatro amador na comunidade que eu vivia lá, numa igreja que fazia encenações de Semana Santa, e eles tinham um incentivo a teatro, então chamava professor de teatro para dar aula para as pessoas ali da comunidade, porque sempre tinha Semana Santa ou tinha é, encenação de peça dentro da igreja mesmo, ou às vezes até na rua, lá no palanque que era montado. E aí eu, com 11 anos de idade, eu achava interessante, ainda mais quando era
encenação de Semana Santa, tinha lá os soldados romanos, e como eu queria ser militar, eu achava da hora aquilo ali e acabei entrando. Só que assim, eu tinha uma timidez muito grande. E eu, quando eu fazia parte das participações assim, o pessoal me colocava para ser soldado, porque para ser soldado, beleza, era de boa, assim, ficar ali serião e tal, andando igual um militar mesmo anda. Mas para fazer coisa mais além disso, tipo, fazer uma fala, não conseguia. Teve até uma. Nossa, isso aí foi uma virada de chave na minha vida. Me colocaram para fazer um personagem dentro da igreja. E aí a cena era o seguinte: era um colega meu, que era o meu pai, e eu me perdia dele no caminho. E aí, em um determinado momento, eu encontrava um cara que fazia retrato falado, descrevia o meu pai, e aí, uma hora, meu pai aparecia, me descrevia, e aí acontecia o encontro entre eu e meu colega. E eu tive que. Ele falou, meu filho, e eu falei, papai. E eu tinha, 12, 13 anos. Nossa, aquilo ali foi o fim pra mim, porque, tipo, eu ficava vermelho fácil e tinha um colega meu na frente, assim, na fila, que começou a dar risada. Quase desmaiei de vergonha. Aí, depois da encenação ali, um colega falou assim: Olha, eu acho que você devia fazer teatro, pra você perder um pouco da timidez, que você é muito travado, você quase desmaiou ali. Eu quase desmaiei, literalmente mesmo, assim, de Então, ficar sem ar. E aí, eu comecei a fazer teatro. Então, assim, eu fui pro caminho do teatro, não foi pensando em trabalhar futuramente com teatro. Foi inicialmente para vencer ali uma timidez que eu tinha. Só que aí, depois, eu comecei a gostar de fazer teatro, né? Eu comecei a participar de uma companhia lá durante um tempo, mas não foi para frente porque teatro é complicado e tal, não tinha como viver disso. E meu pai tinha essa coisa de querer que eu fosse militar. Então, assim, já tinha planejado ali, vou ser militar e tal, e fui fazendo meu caminho a princípio para isso. Aí, ao longo do caminho, vou tentar agilizar para não ser muito tedioso. Na época que eu fiz o curso técnico eletrônico, eu fiz uma prova depois que eu não pude entrar para a escola de sargento, eu fiz uma prova, comecei a trabalhar lá em Minas, numa companhia de energia chamada CEMIG. E eu trabalhava como técnico eletrônica. Um dia alguém me ligou lá, uma colega chamada Beatriz, não sei como que ela conseguiu o contato, mas ela me convidou para participar de uma reunião gerencial para eu ser mestre de cerimônia naquela reunião gerencial, porque um outro colega, não ia poder fazer e não sei por quê, não sei como ela ficou sabendo de mim e me chamou. E eu nunca tinha feito isso na vida. Aí eu comecei a fazer isso e aí eu pensei, meu, preciso procurar um curso sobre isso. Aí eu procurei um curso lá em Minas de locução, onde tinha curso de mestre de cerimônia, de radialista, de locução comercial e fiz o curso. Aí nesse curso, meu professor, ele que teve um trabalho que eu fiz lá, ele viu que minha voz dava para eu era versátil na voz, né? Porque eu fiz uma voz me entrevistando fazendo outra voz, entendeu? E aí ele falou, "Ô, cara, por que que você nunca pensou em ir lá para São Paulo ou para o Rio trabalhar com dublagem, não? Eu acho que isso seria interessante para você." Só que eu não estava pensando em trabalhar com isso. Na época eu nem imaginava que alguém trabalhava com dublagem. Eu acho que eu era tão louco, tão alienado, que eu imaginava que a voz ali do ator ali era a voz dele mesmo. Não parava para pensar, "Ah, nossa, tem alguém que trabalha fazendo a voz ou fazendo a adaptação da dublagem ali." E aí continuei no meu caminho, fiz engenharia elétrica, terminei engenharia elétrica, prestei o concurso para aeronáutica, passei. Quando eu passei, eu fui designado para São Paulo. Na verdade, no concurso você tinha que escolher em ordem lá, colocar numa ordem de preferência para onde você gostaria de ir. E aí na posição que eu fiquei, eu fui direcionado para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, foi muito engraçado, porque eu cheguei em São Paulo, eu morava no quartel, vivia dentro do quartel, trabalhava até tarde no quartel. E aí um dia encontrei com uma colega lá, que era psicóloga, e ela falou comigo assim, olha, eu contei para ela a minha situação, ela falou assim, olha, você precisa procurar alguma atividade fora, porque tem vários casos aqui de pessoas que entram em parafuso mesmo, assim, porque vive só no quartel e isso, assim, é uma vida bem disciplinada e bem, assim, exige um pouco de você, né? E ela falou, vai fazer teatro, vai fazer alguma coisa nesse sentido aí que vai pelo menos aliviar um pouco. Nos finais de semana você faz isso. Aí deu estalo, caramba, meu.
podia fazer dublagem, como o cara me falou, né, me orientou a fazer, mas, como eu te disse, no primeiro momento, eu pensei, meu caminho era aeronáutica. E eu ia fazer o curso somente como um escape, um hobby, ver como é que funcionava e poder dar uma aliviada também na situação ali no quartel. E aí aconteceu o seguinte, o meu pai, ele faleceu em 2013. E quando aconteceu isso, houve outros fatores que me fizeram pensar assim, eu acho que eu vou sair. Eu já fiz o que meu pai queria e acho que eu vou tentar outra coisa. Só que assim, eu não estava muito corajoso de sair assim de um emprego que era estabilizado para ir para dublagem não é estabilizado. Você conquista a sua estabilidade de acordo com a sua qualidade de trabalho. Mas não é uma coisa assim, hoje, amanhã eu vou ter trabalho. Semana que vem eu posso não ter trabalho. Então, assim, depende muito, assim, das pessoas que te escalam, né? Da produção ou do diretor que lembra de você. Então, assim, por isso que eu falo que é uma coisa bem, assim, teve uma intervenção divina ali. Porque a coincidência de eu ter, primeiro, ter tido o primeiro contato quando eu era criança, com essa coisa de gravação, ter tido esse contato de variação vocal, no trabalho que eu tinha, que era para outra finalidade, eu ser chamado para trabalhar com voz. No quartel, eu lembrei uma outra coisa também. No quartel, existe uma atividade, geralmente semanal, que é a formatura. A formatura é quando a tropa entra em forma, e aí o comandante dá alguns avisos, depois a gente passa marchando e cantando alguma canção, talvez, tal. Só que eu adorava entrar em forma. Só que teve um coronel lá que ele definiu que eu ia ser o locutor Ah, da que da hora. formatura. Ele queria que eu fosse locutor da formatura. Então, muitas vezes eu entrava em forma lá, aí a menina que ia fazer a locução falava, ó, Tenente Silva, comparecer à locução, ou comparecer ao púlpito. Aí eu chegava lá e o coronel, ó, você que vai fazer a locução hoje. Aí eu fazia a locução, dividia com outro colega lá também, e essa colega também, as locuções. Então, às vezes, quando tinha um evento, vinha uma autoridade, às vezes vinha, tipo, o presidente ou qualquer coisa do tipo, tinha que fazer a locução. E aí, quando eu saí da aeronáutica e aconteceu essas situações aí de entrar, fazer o curso de dublagem, e tudo isso foi definindo, tipo, caramba, eu vou trabalhar com voz, eu acho que essa é a minha missão mesmo. E aí aconteceu várias situações durante o curso, durante o próprio curso mesmo, não sei se você conhece a Angélica Santos, que faz a voz do Cebolinha e Conheço, tal. conheço. Uhum. Foi muito legal, assim, ela me ajudou muito, porque eu estava fazendo o curso na Unidub com o Ulisses. E aí eu entrei para gravar alguma coisa e ela entrou, acho que para falar com o Ulisses alguma coisa e me escutou. Aí quando eu saí da cabine, eu nem tinha visto ela. Aí o Ulisses me passou o contato dela e falou: Olha, entre em contato amanhã porque ela quer fazer um teste com você. Quer gravar lá, fazer um personagem com você lá. Aí eu liguei no dia seguinte e comecei a ser chamado. Foi muito louco. Ah, deixa eu complementar uma coisa que eu preciso complementar. Antes de sair da aeronáutica, eu fiz prova para Sabesp, porque para complementar aquela história da estabilidade. E isso foi em 2014, 2014, isso foi 2014. 2013, final de 2013. Eu passei na prova. Em 2013 eu fiquei sabendo que tinha passado na prova. Só que teve uma crise hídrica na época. E o concurso tinha validade de 2 anos. Então eu demorei 2 anos para ser chamado. E em 2013 eu comecei a fazer trabalhos de dublagem. Isso eu já tinha saído da aeronáutica, já estava com um processo de saída, né, para poder sair. Então foi muito louco, assim, coincidiu a minha saída da aeronáutica, eu passar no concurso, e isso me deu um pouco mais de segurança para sair, e a Angélica ter me escutado e me chamado para poder gravar. Então, assim, se não tivesse sido o concurso, talvez eu não tivesse tido coragem para sair. Se a Angélica não tivesse me escutado, talvez eu nem tivesse nunca entrado na dublagem. Mano, E, e aí teve a questão do meu pai ter falecido também em 2013, ou seja, acho que foi tipo Deus mesmo. Ó, sua missão era até 2013 aqui, a partir de agora sua missão é outra. E aí quando a Sabesp me chamou, foi muito louco, porque assim, eu ainda fiquei na dúvida se eu devia ir para a Sabesp ou para dublagem, porque eu ainda não estava trabalhando muito. E aí eu
eu pedi para Deus me dar uma orientação, né? No dia que a Sabesp definiu para eu ser chamado, foi tipo assim, numa sexta-feira, eles falaram que na terça ou na quarta-feira eu tinha que levar a documentação. Na segunda-feira, começou a vir um monte de escala para o dia da apresentação da documentação. E como eu estava começando, eu não achei certo recusar o trabalho. Eu fui pegando escala, 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 escala. Chegou num ponto que eu não tinha mais como ir até a Sabesp para poder apresentar os documentos. Aí eu entendi que, ó, então o sinal que eu precisava era esse. Então não vou para a Sabesp, eu vou para dublagem mesmo. Pô, mano, que da hora. Eu acho que, assim, a maior demonstração que foi destino é você ser mestre de cerimônia, tá ligado? Tipo, do nada. Pois é, nossa, isso foi muito louco, porque assim, eu nunca tinha feito isso. E essa colega, ela trabalhava em outra unidade, que assim, eu trabalhava numa uma região de Belo Horizonte que é tipo Zona Sul, e ela trabalhava na região central. E eu não me lembro, talvez em algum momento eu possa ter ido nessa sede, que a sede fica no centro. Possa ter ido na sede, passei no corredor conversando com alguém e ela me escutou. Porque eu não trabalhava com voz nessa empresa, eu trabalhava como técnico em eletrônica, soldando capacitor, transistor, trabalhava com um equipamento chamado remota. Remota é um equipamento que permite que o centro de operação que ficava no centro comandasse qualquer equipamento em qualquer subestação de Minas remotamente. E esse equipamento aqui era um equipamento de telecomunicações que ele transmite o comando que ele dá aqui no centro de operação para uma subestação que fica lá na zona sul, na região sul de Minas, por exemplo. Então era esse equipamento que é, eu era focado nesse equipamento, né? Na verdade, o meu mentor, né? Ele que era o especialista, já estava há muito tempo de empresa e eu estava aprendendo com ele para substituir ele. E aí acabou que quando eu passei na aeronáutica, eu saí dessa empresa e fui para a aeronáutica. Pô, mano, que da hora. Cara, a gente É. já tá chegando aqui a quase 1h10. Passou muito rápido. Passou bem rápido. Pô, eu também falo demais, me desculpa, viu? Não, 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 tranquilo. Eu só tenho uma pergunta antes pra te fazer, antes da última pergunta que eu faço pra todo mundo. Que é, mano, o seu nome é bem diferente, né, mano? Você sabe qual que é a origem dele, coisa assim? Por conta que eu Sim, nunca tinha sim. escutado falar. Ó, eu acho que você vai ouvir uma única vez, e com certeza vai ser eu, porque o meu nome é uma criação da minha mãe. É uma criação Hum, que não é uma junção de nome. Ela não pegou dois nomes e juntou. Até porque se você tentar dividir meu nome, você vai ver que não vai dar nada mesmo. Então, minha mãe era professora de português, foi professora durante 40 anos, durante 40 anos. E quando ela teve a minha e aos meus irmãos, ela quis criar um nome mesmo, porque ela fala que via nas chamadas, né? Sempre o nome repetia e tal. Ela falou, eu vou criar um nome. E aí ela foi criando, foi pegando letra por letra lá e foi juntando e saiu meu nome. Então pô, não tem uma origem de um país ou uma origem de junção de nome. A origem é a minha mãe, a cabeça criativa da minha mãe. mano, legal. Eu achei que era de um deus grego. Parece muito o nome de um deus grego. Acho que eu não sei se é um deus grego. Eu sei que o nome Diógenes é um nome grego. Uhum. E se você pegar outros nomes, talvez, sei lá, tenha essa terminação les ou Dla- bom, lá eu sei que não tem. Eu já ouvi falar uma história de que o nome Dalai Lama no original ele não escreve Dalai, parece. Parece que ele escreve o- como se fosse Dlai. Mas eu não tenho certeza. Isso aí foi pesquisa rápida no Google, não cheguei a aprofundar, até porque o idioma tibetano, né? A grafia deve ser diferente, não deve ser a grafia romana igual a gente utiliza, né? Então eu não sei exatamente como é que é a grafia ou como é que é a sonoridade para eles. Mas minha mãe não pensou nisso. Com certeza ela não pensou nisso. Ela foi juntando ali letra por letra e saiu meu nome porque tinha que ser mesmo. Ah, mano. Ah, da hora. Eu não sei se já tinha te perguntado isso, mas ótimo, ótimo, ótimo nome, mano. Ótimo nome, acho bem bonito. Então, E, obrigado. cara, então eu vou te fazer a última pergunta aqui, que eu faço para todo mundo gosta, que é quando você olha a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela? Qual a percepção que você tem da sua vida? Eu tenho que ser muito grato assim em relação a tudo que já passei, porque
Já aconteceu situações bem graves que poderiam, por exemplo, ter encerrado a minha vida, inclusive no quartel. Não só no quartel, mas em outras situações que eu já passei. E a, eu sou muito grato a Deus mesmo, porque, pelo menos no meu entendimento e na minha fé, Ele que me fez chegar até onde eu cheguei, até pela série de coincidências. Assim, eu acredito que não existe coincidência, existe mesmo um propósito ali, que se você estiver atento e estiver aberto a ouvir esse propósito, você vai ser direcionado. Porque, assim, nunca na vida eu imaginei trabalhar com dublagem. Se fosse uma coisa proposital, eu teria o sonho de ser dublador e teria vindo para São Paulo ou para o Rio para poder trabalhar com dublagem. Mas em nenhum momento da minha vida eu pensei que eu ia trabalhar com voz. É lógico, assim, ao longo da vida, talvez pela minha voz ser grave, as pessoas perguntavam: ah, você é locutor? Ah, você devia trabalhar como locutor. Isso para mim foram sinais de que eu talvez devia por esse caminho, mas várias vezes eu não ouvi esse sinal. Aí depois de uma certa idade que eu tive um conhecimento de que não existe coincidência, existe realmente um propósito, e aquele propósito fica o tempo todo te falando, vai para esse caminho, vai para esse caminho. E aí, no momento em que eu decidi ouvir esse propósito, né? E assim, as coisas são bem sutis, né? É uma Uhum. colega que chama para ser mestre de cerimônia, você tá lá em forma e o coronel não sabe que você trabalha com voz, que você já trabalhou com voz e fala para você, não, você que é o locutor. Aí eu ouvi aquilo ali e falei, não, tem alguma coisa, realmente eu tenho que ir para esse caminho mesmo. E aí foi, e aí por isso que eu falo que eu sou muito grato, assim, eu tenho que agradecer muito por tudo que aconteceu, pelas vezes em que eu fui direcionado por um caminho, um acidente foi evitado, ou um acidente que aconteceu não causou um dano maior que poderia, sei lá, tirar minha vida, ou até me causar uma amputação de braço, de perna. Porque, assim, por exemplo, eu ando de moto para poder me deslocar. Já aconteceu, já tive umas quedas aí e graças a Deus, assim, foi coisa mínima. Uma costela trincada, já trinquei a escápula, mas nada fatal ou alguma coisa que poderia, tipo, me invalidar e eu não poder trabalhar com dublagem ou... Se bem que dublagem, você trabalha com a voz, então, assim, não ia me impedir, mas ia me dificultar, né? De ter que me deslocar, ficar dependendo de alguém para poder estar sempre comigo. Mas não é uma coisa impeditiva. Já vi várias pessoas, assim, que às vezes têm a dificuldade de locomoção e que grava de casa ou vai no estúdio e tal. Mas é que para mim é complicado porque, como eu te disse, né? Eu sou de Minas. A minha família inteira está em Minas. Então, fica complicado, assim, de poder me deslocar, né? Uhum. E, cara, então tá ótimo. Então é isso, e, cara. Então tá, mano, eu espero que tenha valido seu tempo. Com E, certeza. pô, mano, a gratidão é toda minha. Então divulga tudo que você tiver que divulgar para o pessoal, fala onde eles podem te encontrar. E daí a gente acaba por aqui. Esse podcast vai ser postado daí amanhã, às 8 horas. Beleza. Eu agradeço aí a oportunidade, Lorenzo, e agradeço aí o pessoal que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir depois, né? A gente não está ao vivo, né? Sim, sim. Aham. Então, agradeço a vocês aí, agradeço aos fãs, às mensagens lá que vocês me enviam, o pessoal que está sempre curtindo aí meu trabalho, falando comigo sobre a carreira e falando do trabalho meu também. E vocês vão me encontrar no Instagram. Infelizmente, eu não estou com condições de abrir outras frentes, de estar no TikTok, de estar no YouTube, porque realmente eu sei que vocês que trabalham com isso, vocês se dedicam muito, isso de certa forma toma um tempo e infelizmente eu não consigo ainda ter esse tempo. Às vezes eu tenho até dificuldade de responder a quantidade de mensagens que chega no Instagram, porque são muitas mensagens e aí já demorei várias vezes, porque, como muita gente sabe, às vezes a gente trabalha das 8 às 22. Não tem um horário específico, assim. Os estúdios funcionam das 8 às 22, nem todos, mas tem essa faixa aí de horário. E às vezes a gente pega muito trabalho no mesmo dia. Então, lá no Instagram, o meu perfil lá é @Dlaigeles, Dlaigelles. E aí vocês me encontram lá, me sigam, se quiserem entrar em contato, pode entrar em contato e eu vou responder aí cada mensagem
de vocês. Ah, mano, então é isso. Obrigado e tenha uma boa noite. E Para você qualquer dia também, a gente Lourenço. conversa de novo. Beleza, Boa noite. obrigado aí, viu? Boa noite.